Tá, então vamos lá, pessoal. O que aconteceu? A Google introduziu um cronograma que diz que, segundo eles, até 2029 é importante garantir a segurança da era quântica com uma migração para criptografia pós-quântica. Ok? Vou abrir aspas para eles, para alguns trechos do que foi escrito aqui pela VP de Segurança de Engenharia, a Heather Adkins. Ela fala que no mês passado eles fizeram um apelo para garantir a segurança da era quântica antes que um futuro computador quântico pudesse quebrar as criptografias atuais. E ela diz que esse novo cronograma reflete as necessidades de migração para a era da computação quântica percentual, que ela chama de PQC, né? Percentual Quantic Compute. Segundo ela, à luz do progresso do desenvolvimento de hardware para a computação quântica, correção de erros quânticos e estimativas de recursos para fatoração quântica. Eles dizem que, como pioneiros em computação quântica e computação quântica percentual, então já aprendam esse termo, temos a responsabilidade de liderar pelo exemplo e compartilhar um cronograma. Ao fazer isso, a gente espera proporcionar clareza sobre a urgência necessária para acelerar as transições digitais, não só para a Google, mas para todo o setor. Eles entendem que todo mundo precisa se atualizar a respeito da computação quântica. A computação quântica não afeta somente a Google, afeta muitas outras frentes, e eu já vou me debruçar um pouco mais sobre isso, vou explicar para vocês. Mas eles seguem dizendo que os computadores quânticos vão representar uma ameaça significativa aos padrões criptográficos atuais, especialmente a criptografia e as assinaturas digitais, e que por isso eles ajustaram o modelo deles de ameaças. Isso aqui é sério, tá? A gente fala de IA, mas tem a tal da computação quântica. Eles estão falando que estão ajustando o modelo deles de ameaça para priorizar a migração. E eles recomendam que outras equipes de engenharia sigam o exemplo. Ok? Então aqui eles estão falando para toda uma indústria. Por que esse alerta ele faz sentido? Porque pela primeira vez, grandes empresas de tecnologia estão tratando a computação quântica não como uma curiosidade, como algo distante, mas como um risco concreto para a segurança digital. Tá? Ela é VP de Segurança de Engenharia. E quando uma empresa do tamanho do Google desenha um cronograma para migrar os seus próprios sistemas para uma criptografia pós-quântica, ela está basicamente dizendo o seguinte: olha, o problema não é se isso vai acontecer, é quando que isso vai acontecer. E aí hoje, pessoal, praticamente toda uma infraestrutura digital, toda essa infraestrutura digital do mundo, ela depende de criptografia, não é só o Bitcoin. Bancos, governos, sistemas de saúde, contratos digitais, redes sociais, que mais? Satélites, sistemas militares, blockchains também. Até o login que tu faz no teu e-mail, tudo isso usa modelos matemáticos, que são considerados modelos matemáticos seguros, porque eles levariam milhares ou milhões de anos para serem quebrados pelos atuais computadores. O ponto é que os computadores quânticos, eles acabam operando de uma forma completamente diferente. Eles não tentam adivinhar uma chave por vez, eles exploram múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Isso muda completamente a escala do problema. E aí o que preocupa os especialistas não é o dia em que o computador quântico vai estar pronto, porque o risco já começou. Existe um conceito que é chamado de Harvest Now, Decrypt Later, que em português significa algo como coletar os dados agora para descriptografar os dados depois. Ou seja, os dados que estão sendo transmitidos hoje e que são supostamente seguros, eles podem estar sendo armazenados, tá? Eles podem estar sendo armazenados por governos, por organizações, por pessoas, só aguardando o momento em que a tecnologia quântica vai estar madura o suficiente para quebrar tudo isso num futuro. Então, isso inclui, por exemplo, segredos industriais, sei lá, registros médicos, que mais? Comunicações presidenciáveis, diplomáticas, por exemplo, dados financeiros, identidade digital. E é por isso que o movimento para a criptografia pós-quântica não deveria ser tratado como um capricho da Google. É uma medida preventiva. É o equivalente digital, por exemplo, a reforçar a estrutura de um prédio antes de um terremoto. E não depois que o terremoto já aconteceu e, eventualmente,
derrubou o prédio ou deixou o prédio todo danificado. Então, migrar sistemas de segurança leva anos, às vezes leva décadas, não é algo que tu resolve da noite para o dia. Então, a Google está falando que em 2029, ele não está dizendo que o risco... O que eu quero dizer é o seguinte, eles não estão dizendo que o risco começa em 2029. Ele está dizendo que, para ser seguro, quando o risco se materializar, a preparação precisa começar desde já. Isso não tem impacto só no Bitcoin ou no mercado cripto como um todo, né? Na verdade, o Bitcoin é só uma parte dessa história. O que está em jogo aqui é confiança digital global, algumas coisas que poderiam ser afetadas, né, se a criptografia atual fosse quebrada. Deixa eu pensar em algumas coisas. Por exemplo, o sistema financeiro tradicional, transferências bancárias, as redes de pagamento, autenticação de clientes, comunicação entre bancos centrais, instituições financeiras. Tudo isso depende de criptografia, certo? Se a atual criptografia falhar, o risco não é só de fraude, é um risco de instabilidade sistêmica, é um risco sistêmico. Então, o Bitcoin, muita gente fala, se a computação quântica avançar e o sistema financeiro não estiver preparado para isso, a gente vai viver uma instabilidade sistêmica. O Bitcoin talvez seria o menor dos problemas. Outro exemplo, identidade digital. Então, hoje, praticamente tudo que a gente faz online depende de assinaturas digitais, né? Por exemplo, quando a gente acessa um e-mail, ou a gente assina um contrato, ou a gente atualiza um software de maneira digital, se essas assinaturas puderem ser falsificadas, então tu não tens mais como provar que uma mensagem, ou um documento, ou uma transação veio realmente de quem disse que fez aquilo, que enviou aquilo. Então, identidade digital também é uma questão quando tu pensa em avanço de computação quântica. Outro ponto são infraestruturas gerais críticas, redes elétricas, sistemas de transporte, telecomunicação, satélites, hospitais, até sistemas de defesa, por exemplo, usam criptografia para garantir controle, integridade e controle. Um ataque bem sucedido nesse nível, ele não seria um problema financeiro, ele seria um problema de segurança. E aí eu estou falando de segurança mesmo, de lançamento de bomba nuclear, enfim, problemas relacionados a infraestruturas críticas. Quer ver outra coisa? O próprio conceito de privacidade, né? Dados pessoais, históricos médicos, comunicação privada, arquivos confidenciais, tudo isso poderia ser exposto retroativamente. Ok? Não só os dados de hoje, quando a computação quântica já é realidade, mas dados armazenados ao longo de décadas. Ou seja, trazendo tudo isso para Bitcoin, para blockchain, talvez o impacto fosse mais específico. Mas pensando no mundo como um todo, a não preparação para a computação quântica, cara, é tão importante quanto... É tão importante quanto, por exemplo, se preparar para o avanço da inteligência artificial. Se a gente pensar em Bitcoin e blockchain, né, de maneira um pouco mais específica, se um computador quântico conseguir, por exemplo, se ele realmente se tornar realidade, ele consegue, por exemplo, derivar uma chave privada a partir de uma chave pública, né? A chave pública, a chave pública deriva da chave privada e o endereço deriva da chave pública. Se tu tens, por exemplo, o avanço da computação quântica, um atacante poderia tentar encontrar a chave privada e assim, por exemplo, atacar e movimentar fundos sem autorização. Afinal, a tua chave privada é o que tu usa para assinar uma transação. Se de alguma maneira, a partir da computação quântica, tu puder, a partir de um endereço, identificar a chave pública e, a partir da chave pública, identificar uma chave privada, então os fundos poderiam ser movidos sem autorização do verdadeiro proprietário daqueles fundos. Então isso afetaria qualquer blockchain que utilizasse criptografia, por exemplo, baseada em curvas elípticas, que é o atual padrão. Ok? Então, as blockchains, elas podem evoluir. Os protocolos, por exemplo, eles podem ser atualizados. Por exemplo, a Ethereum, o Vitalik está falando muito sobre a preparação da Ethereum pós-computação quântica. Novos algoritmos criptográficos, eles podem ser implementados. E aí, endereços podem ser migrados para novos padrões de segurança. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, o risco, ele é gerenciável desde que exista preparação e tempo. E é sobre isso que a Google está falando. É exatamente isso que eles estão tentando transmitir. Olha, temos um ano para alcançar, um ano potencial, para alcançar a computação, a criptografia, a computação quântica,
Portanto, a gente precisa preparar para migrar as atuais criptografias, os atuais modelos criptográficos para quando isso acontecer. Ou seja, temos tempo. Então, isso precisa ser feito desde já. Então, o que a gente está vendo agora, na prática, deveria ser o início de uma nova fase de segurança digital. Né? A internet precisou evoluir, por exemplo, do HTTP para o HTTPS, ou do 3G para o 5G. Então, a criptografia também está entrando no momento em que uma nova geração de modelos criptográficos precisam ser desenvolvidos enquanto o computador quântico não chega. Ok? Então, é um assunto que lá atrás era temido pela galera de cripto, pela galera do Bitcoin, mas era visto como algo muito distante. Então, não era algo que preocupava de fato. Agora, quando uma empresa como a Google estabelece uma data para isso acontecer, ela está falando de 2029, pode ser que aconteça um pouco antes, pode ser que aconteça um pouco depois. O ponto principal aqui ainda existe tempo para se preparar para quando isso acontecer. E se você conseguir chegar numa solução, você faz as implementações necessárias para quando o computador quântico estiver disponível, ele não ser uma ameaça. E eu vejo assim, olha, eu não sei como, eu não sei sinceramente como que quem desenvolve, quem de fato apita nas bips do Bitcoin está tratando desse assunto. O que eu vejo, por exemplo, é o Vitalik da Ethereum falando muito sobre esse assunto, sobre a preparação da Ethereum para a criptografia pós-computador quântico. E a Google, que não é uma empresa qualquer, está dando uma data para isso aí acontecer. Com o advento da inteligência artificial, será que isso aqui não poderia acontecer um pouco antes? Será que não poderia acontecer um pouco antes? O ponto temos tempo para ajustar. Caso não haja sinal de ajuste, aí a gente precisa começar a ficar preocupado. Ok? Beleza? Então, a Google está dando uma data para a fronteira quântica. Não está tão distante assim. 26 para 29 são 3, 4 anos. E se a gente perceber algo no qual estamos investidos, não se preocupando com isso, talvez seja motivo para atenção e repensar os nossos investimentos. Ok? É algo para onde eu quero olhar com um pouco mais de atenção, para tentar entender se existem Bitcoin Improvement Proposals, né, BIPs para o Bitcoin, que levam essa preocupação em consideração. E aí vale para qualquer blockchain de contrato inteligente, e eu tenho visto o Vitalik falar bastante sobre isso. Ok, senhores? Então pronto.